Os novos presidentes de bancos públicos assumem os cargos em Brasília. Juros de Minha Casa Minha Vida é para quem é pobre. Para quem é classe média, tem que pagar mais. Paulo Guedes criticou novamente a intervenção política em bancos públicos. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, divulgou uma nota hoje a respeito da nomeação de Antônio Rossel Mourão, filho do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Antônio é de minha absoluta confiança e foi escolhido para minha assessoria e nela continuará em função de sua competência. Hamilton Mourão declarou que, por não ser filiado ao PT, Rossel foi ameaçado e perseguido em gestões passadas. A reforma no sistema de aposentadorias está no topo da lista de urgências. A reforma será profunda e não vai ser fatiada. Esse sistema antigo, dessa forma como está condenado. Então nós estamos tentando justamente salvar as futuras gerações. O novo comandante do Exército defendeu que os militares fiquem fora da reforma. Nós temos uma diferença muito grande de qualquer outro servidor. Mas afirmou que os militares vão colaborar se houver a decisão do governo. Nós militares, primeiro, nós somos disciplinados. O governo Bolsonaro teve a primeira baixa, né? O presidente da Apex pediu demissão uma semana depois de assumir o cargo. Quem fez o anúncio da saída foi o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, numa rede social. Hoje ficou claro que Alex Carreiro não apenas não pediu demissão, como também fez um gesto de resistência ao ato do ministro. Ele cumpriu expediente normal na agência. No início da noite, o presidente Jair Bolsonaro demitiu Alex Carreiro. Já está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro a proposta que flexibiliza as regras para a posse de armas. Ele quer mostrar para a sociedade que a palavra dada é palavra cumprida. A expectativa é que saia na próxima semana. Nessas 2 primeiras semanas de governo Bolsonaro, teve alguém que chamou muita atenção pela capacidade de criar polêmicas. Damares Alves, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. O repórter Marcelo Canelas conta agora a história dessa mulher que sofreu abuso sexual na infância e depois virou pedagoga, advogada, pastora evangélica e ativista pelos direitos das crianças. A Damares, pastora das pregações inflamadas. É o momento da igreja apresentar boas ideias de políticas públicas. É o momento da igreja governar. É a nossa hora. A Damares do ativismo social e do voluntariado. Já dormi na rua para proteger meninas e meninos de rua. Já apanhei da polícia na rua e muito. A Damares política das declarações espontâneas. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Todas essas Damares estão sob a pele da mesma mulher, que critica as feministas. Sabe por que elas não gostam de homens? Porque são feias! E nós somos lindas! E ao mesmo tempo se orgulha de ser chefe de uma nova família. Eu sou uma mulher sozinha com uma filha indígena. Isto é uma família. Quem é, afinal, Damares Regina Alves, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que acendeu tantas vezes o pavio da polêmica em apenas 13 dias de governo? Nasci no Paraná, estudei em São Paulo, segui para o Nordeste. Morei na Bahia, Sergipe. Estou há mais de 20 anos em Brasília. No entanto, passei boa parte de minha luta lá no Nordeste, então eu sou nordestina. Filha de um pastor evangélico, a paranaense Damares se mudou com a família para a Bahia quando era bem pequena. Vitória da Conquista foi a primeira cidade onde eles moraram, numa casa emprestada por outro pastor. Bom, exatamente aqui nessa casa foi a residência do pastor Henrique Alves e sua família, juntamente com a pastora Damares Alves. E aí meu pai disponibilizou essa casa, uma casinha pequena que tinha aqui, para que eles morassem. E foi quando morava em Feira de Santana que Damares sofreu o maior trauma de sua vida. Um abuso sexual que ela contou durante uma pregação, em maio de 2016, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Vocês não têm ideia o que é ser abusada aos 6 anos de idade. Foi horrível, doeu e doeu muito. E eu fui abusada dentro da minha casa por um falso pastor que estava hospedado lá em casa.
No mesmo vídeo que viralizou na internet, ela conta que teve uma visão que a impediu de cometer suicídio. Eu estava em cima do pé de goiaba com o veneno na mão. E quando eu ia comer o veneno, aconteceu algo extraordinário. Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba. Eu tive uma revelação extraordinária. Em seu discurso de posse, a ministra se referiu às críticas após a repercussão do vídeo. Quando riram de mim, riram de 1/3 das meninas no Brasil que são abusadas sexualmente. Damares se formou em pedagogia em Sergipe. Em Siriri, no interior do estado, trabalhou numa ONG cristã de assistência social. Foi ela que trouxe recursos para que Siririzinho fosse transformado no que ele hoje é. A primeira rua calçada, que é essa daqui, essa igreja construída, essa praça, esse prédio. Em janeiro de 1989, se mudou com a família para São Carlos, no interior de São Paulo, onde também cursou Direito numa faculdade que não existe mais. Kleber se formou com ela e não vê na ex-colega de turma alguém radical ou intransigente. Eu acho que a Damares é flexível, só que ela é justa. Ela não tem mais ou menos, ou é ou não é. E quando, para chegar nesse consenso, há sempre o diálogo, ela sempre foi aberta ao diálogo. Amiga da ministra há 30 anos, Ariane dividiu o mesmo escritório de advocacia em São Carlos. E se recorda de Damares advogando de graça para quem não podia pagar, sem nunca perguntar a religião de ninguém. Eu lembro muito de um senhor que era homossexual e da Umbanda. E ela fez serviço gratuito para ele, ele tinha AIDS, e ela fez serviço gratuito para ele. Ariane diz que a ministra está bastante contrariada com a repercussão de declarações como esta. O Estado é laico, mas essa ministra é terrivelmente cristã. E por ser cristã, eu acredito nos desígnios de Deus, eu acredito nos propósitos de Deus. Eu mandei uma mensagem para ela: Damares, você tá bem? Ela: não, eu tô bem, tô melhorando, tô melhor. Mas a Damares é muito coração. Então ela vai dar algumas declarações que não é efetivamente, eu acho que o que ela vai fazer, sabe assim? Ela é muito coração, ela fala meio, sabe? A senhora acha que aflora a pastora? Isso. Entendeu? E atrapalha a ministra? Sim. Talvez não é que atrapalhe. Talvez ela não esteja sabendo lidar. Quando ainda era estudante de Direito, Damares resolveu seguir a vocação do pai. Foi nesta igreja do Evangelho Quadrangular que o pai de Damares Alves exerceu atividade de pastor e onde ela, inclusive, se casou. Durante os anos em que morou aqui em São Carlos, Damares se tornou pastora e passou a conciliar a advocacia, o voluntariado e a pregação religiosa em palestras que se tornaram famosas na cidade. Toninho tocava contrabaixo nos cultos que Damares frequentava e acha que uma pastora enfática como ela sempre provoca reações. A religião é uma polêmica, né? Que nem futebol. Que nem futebol, é uma polêmica. Então tem muita denominação. Né? E tem vários costumes. Em 1999, Damares foi para Brasília. Começou trabalhando no gabinete de um tio, então deputado federal. Por 20 anos, assessorou parlamentares da bancada evangélica, ao mesmo tempo em que passou a frequentar a Igreja Batista da Lagoinha e manter projetos sociais. Oi, gente, sou Damares Alves. Eu sou uma das fundadoras do movimento Atini Voz pela Vida, que há anos no Brasil faz um trabalho de proteção da criança e da mulher indígena. Na internet, apresentou uma índia Camaiurá como sua única filha. Mas eu sou mãe da Caiutiti Lulu Camaiurá. Oi, gente, sou Lulu de Granada. Mas a assessoria dela informou ao Fantástico que a jovem, hoje com 19 anos, não é formalmente registrada e que ela vê a família biológica sempre. A entidade que Damares criou responde a 3 ações movidas pelo Ministério Público Federal. Uma delas por sequestro de índios, o que Damares nega, alegando que, como cristã, tem o dever de ajudá-los. A ONG Atini afirmou em nota que jamais cometeu qualquer ato ilícito. A ministra é contra a liberação do aborto, mas diz que esse tema é de responsabilidade do Congresso Nacional. Nós não vamos apresentar nenhuma proposta com relação ao aborto. O nosso ministério, especialmente a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres, vai obedecer o que está na lei.
Nesta entrevista para o Jornal das 10 da Globo News, no dia 3 de janeiro, a ministra se queixou que as declarações dela sobre política e religião são tiradas de contexto. Estão com medo de uma pastora ministra dos direitos humanos. Não, mas como a senhora... Deixa eu falar. Então é como se eu fosse terrível, a mulher terrível por ser cristã. Então eu realmente falei, sou uma ministra terrivelmente cristã. O Estado é laico e nós vamos respeitar a laicidade do Estado. Ninguém está impondo religião. Para o cientista político Carlos Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, ao falar de religião no cargo de ministra, ela não consegue separar uma coisa da outra, mesmo que diga o contrário. Até esse argumento da ministra é um argumento político. Ela está tentando se eximir das críticas que foi objeto diante das suas declarações. Isso faz parte do jogo. Eu acho que é muito difícil você separar ideologia, crença, da atividade política propriamente dita. A última polêmica ocorreu com a divulgação do vídeo em que ela questiona a teoria da evolução, que trata do desenvolvimento da vida na Terra. Reconhecida mundialmente pela ciência, a teoria diz que seres humanos e outras formas de vida sofrem mudanças evolutivas de uma geração para outra a partir de ancestrais comuns. O vídeo foi gravado em 2013. A igreja evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos. Em nota, o Ministério da Mulher diz que a declaração ocorreu no contexto de uma exposição teológica e não tem relação com as políticas públicas. Para o presidente da Academia Brasileira de Ciências, não há problema nenhum em a ministra ser cristã. O que não pode é a religião governar a ciência, porque são elementos distintos da experiência humana. Não é uma competição aí, né? Até porque são maneiras diferentes de ver o mundo. Então, acho que isso deve ser bem entendido, né? Não é uma competição. Você tem o domínio da religião, que é o domínio da fé, né? E tem o domínio da ciência, que é o domínio da experimentação, do teste, da dúvida, né? Da discussão, da superação de teorias por outras mais avançadas, que englobam as anteriores, né? Mas que nos permitem ver mais longe. São maneiras muito diferentes de ver o mundo. Em Brasília, o ano começa com muitas mudanças. Mudança daquelas com caixa de papelão mesmo, móveis novos, reformas. É que durante este mês são definidos os gabinetes que deputados e senadores vão ocupar a partir de 1º de fevereiro. E essa distribuição é feita por sorteio. Segue uma série de critérios. O repórter Murilo Salviano acompanhou o vai e vem nos corredores do Congresso e mostra agora detalhes curiosos dessa espécie de condomínio de políticos. O que será que acontece nas férias do Congresso em Brasília? Obras. E o Salão Verde, a área mais movimentada da Câmara, recebe os donos da casa, o povo. Além de ser um cartão postal, é aqui que se decide todos os nossos destinos, né? Quanto mais perto a gente estiver, né, mais conhecimento tiver dos nossos representantes, melhor. Os inquilinos da casa são os nossos representantes, que começam a trabalhar em fevereiro. Dos 513 deputados federais e 81 senadores, quase a metade foi eleita em outubro do ano passado. São os novatos do Congresso. E aí, deputado? Tudo bom? Sim. Você é reeleito ou novo? Eleito agora. Quem não se reelegeu, abre espaço. Relatório de trabalho na comissão. É isso. Só que antes de entrar lá nos plenários para mudar as leis do país, os deputados novatos são revistados aqui no Raio-X, um procedimento padrão entre os visitantes da casa, e depois, como em todo novo emprego, tem que dar uma passadinha lá no RH. Aqui uma área de informática, onde os deputados e os assessores fazem os logins, né, os acessos aos computadores. Aqui a Polícia Legislativa para pedir um acesso a estacionamento, Seguridade Social, porque os deputados costumam ter, eles têm direito a uma aposentadoria especial, uma aposentadoria diferenciada. Ali eles pegam a carteirinha do plano de saúde e nesse totem o cadastro biométrico. Afinal de contas, em toda a votação
O deputado vai lá, coloca o dedo e o cadastro biométrico dá acesso à votação. Tudo bem? Será que a gente poderia fazer a biometria agora? Você é a deputada mais jovem eleita, né? Quantos anos? 22 anos. O senhor é deputado novo aqui? Sim, senhor. É corredor demais aqui. Corredor. O senhor já se perdeu aqui no Congresso? Já. Ele está ansioso pela posse no dia 1º. Vou trazer familiares, vou trazer minha mulher, vou trazer o meu pai. Com certeza vai estar muito feliz em participar aqui, vendo o seu filho parlamentar. Isso para ele vai ser muito honrado. Alguma dúvida? Não? Podemos continuar então? A gente está chegando aqui no anexo 3. É considerado pelos parlamentares o pior anexo porque não tem banheiro dentro dos gabinetes, não tem elevador, é tudo de escada. A distribuição dos gabinetes é por sorteio. Quer dizer, tem deputado que não precisa contar com a sorte porque aparece numa lista preferencial. E essa lista é grande. A prioridade principal, a primeira delas, é a condição de ex-presidente da Casa. A partir dali, os deputados com necessidades especiais e depois os deputados idosos, as mulheres, na sequência, os deputados reeleitos teriam essa prerrogativa de escolher um outro gabinete de ocupação. E sabe quem também entra nessa lista de prioridades? Maridos, esposas, filhos e até irmãos de ex-parlamentares. Seguindo todos esses critérios, neste ano, 70% dos deputados conseguiram fugir do sorteio. Não foi o caso desse novato. Você tem quantos anos? Eu tenho 32. Você viu que você faz parte de uma minoria que foi sorteada. Que é sorteado, exato. Por exemplo, se você é filho de alguém que foi deputado, você tem preferência na escolha do gabinete. Faz o menor sentido. Deputado não é um negócio hereditário que passa de pai para filho. A gente vai chegar agora ao gabinete 482, que foi do atual presidente Jair Bolsonaro, na época em que ele era deputado. Olha só, alguns gabinetes estão até colocando sofás, cadeiras aqui para fora. É o período de arrumação. Olha só, era esse aqui o gabinete, não tem mais nenhuma identificação de Jair Bolsonaro. A nova ocupante vai ser uma das 77 mulheres eleitas deputadas. Os banheiros aqui são coletivos, na verdade, coletivos, né? Não é que não tem banheiro, né? Na verdade, não tem banheiro dentro do gabinete. O banheiro está logo ali. Alguns deputados fazem questão de ter o seu banheiro, o seu toalete próprio. Eu não faço questão. Pessoal, ali no anexo 4, vocês podem observar que ele foge um pouquinho na lógica dos outros anexos. Que dicas que deram para você sobre quais gabinetes escolher? Que os do anexo 4 eram melhores. Bom, esses aqui são os gabinetes do anexo 4, lá do par, que é um dos mais disputados. Olá, tudo bem? Oi, boa tarde. Tudo bem? Fazendo a limpeza aqui do gabinete para troca? A gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? Olha só, o gabinete 4 aqui, ele é bem amplo, tem uma vista bastante bonita do Congresso Nacional. Aqui dentro, então, mesa, mobiliário até um pouco mais novo. E aqui o objeto mais disputado pelos deputados, que é um banheiro privativo, todo em mármore. Felipe Rigoni é um dos que estão chegando ao sonhado anexo 4. É a primeira vez que a Câmara recebe um deputado cego. Esse aqui vai ser o seu caminho todos os dias. Sai do seu gabinete, aqui do 8º andar. Indo para o plenário. Vamos fazer uma conta aqui de quanto tempo a gente leva? Vamos lá? Então vai. Começa aí. É longinho, hein? Felipe, contei no relógio aqui, são cerca de 10 minutos do seu gabinete até o plenário aqui da Câmara. Aí vamos lá, é na terceira fileira, do lado esquerdo do plenário. Seria essa aqui, então. Para ele, o pedido de confirmação dos votos vai ser por áudio. Aqui é o sim, abstenção, aqui é e não. Tem que memorizar, hein? Para não votar errado. Não votar errado. Mas ele vai falar comigo. Aí ele vai te avisar. Vai. Aí confirma com a digital de novo. E aquela moda dos escritórios compartilhados pegou lá no Senado. Então todo esse espaço aqui, que é destinado à assessoria, que tem divisória, o objetivo é tirar tudo isso aqui... É tirar, fazer no máximo 2 áreas. E fazer um ambiente mais compartilhado. Isso, exatamente. O senhor olhou o espaço físico e pensou o quê? O que isso refletia? Reflete uma visão antiga de gestão de governo, né? Você tem uma coisa quase aristocrática.
E essa visão antiga 20. foi responsável até pelo sumiço no gabinete no Senado. 21. 22. Aqui o gabinete 23. E aqui deveria ser... 26. 26, ali o 25. Deram um sumiço no gabinete 24. A presidência do Senado disse que não vai comentar o desaparecimento do gabinete número 24. Apesar do Congresso estar num período de recesso parlamentar, muitos corredores quase vazios, tem um lugar que é sempre movimentado. A primeira vice-presidência. Dizem que aqui, já estou sentindo o cheirinho, sempre tem comida. Que dia que é o dia do bandejão aqui? Não é bandejão, é essa comida aí simples, é a comida mineira. É sempre nas quarta-feiras. Que é o dia de votação. Aqui a costelinha e a carninha moída são fenomenais. É nesse espaço que alguns deputados já se articulam para a eleição da presidência da Câmara, marcada para o mesmo dia da posse, 1º de fevereiro. O jeito mineiro. Jeito mineiro de conversar com os deputados. O que é isso? Isso aqui é do jeito? Pode comer. Isso é goiabada. O Fantástico fez uma lista de grandes sucessos com a cara do verão brasileiro. Já pintou o verão, calor no coração. O público votou no site do Fantástico e escolheu 3 músicas, que você vai conhecer a partir de hoje aqui no palco do Fantástico, em versões inéditas. O convidado desta noite é o Jason Failde de Souza, 30 anos, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. É o meu amigo oculto Ferrugem.